Bom, nós temos aqui a Marina Meira, ela é a nossa consultora de tecnologia e de produtos do Saber. Ela fará a apresentação para nós, é uma expert no Saber e em vários produtos também. Então, Marina, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Ari. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Nós temos também a equipe da American Airlines. Ontem nós tivemos a Júlia e hoje nós temos a Sara presente. Sara, muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. E deixo a palavra com você, se você quiser falar alguma coisa, por favor. Bom dia, obrigada, Hariane, obrigada, Marina, e obrigada também, Karina, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, tem vários clientes nossos aí, né? Já falei com alguns até já me mandaram mensagem aqui, reforcei com alguns também essa semana para participarem. Pessoal, é super importante que vocês conheçam e participem desse webinar para entender como vender American, os produtos American no NDC do Saber, tá? A gente insiste no NDC hoje porque com essa tecnologia a gente consegue distribuir todos os produtos que a American tem. Então, vocês tendo o NDC Saber, vocês vão ter acesso a tudo que a companhia oferece no site da companhia. Então, vocês vão ter o acesso full, coisa que no EdFact a gente não consegue ter hoje por questões tecnológicas mesmo, tá? Então, a gente espera que todo o mercado esteja adotando o NDC o quanto antes. Então, obrigada pelo espaço, estamos à disposição e boa apresentação para todos. Obrigada, Sara. E temos, né, o Leandro, ele está de férias, mas ele nos ajudou a fazer com que esse webinar também acontecesse. Então, Sara, por favor, agradeça ao Leandro também, tá ok? Muito obrigada. Bom, eu vou deixar a palavra então com a Marina. Marina, seja bem-vinda e vamos lá, é com você agora. E, por favor, pessoal, façam as perguntas no Q&A, que aí eu estarei aqui monitorando e no final a gente vai fazer as perguntas para a Marina, tá ok? Ótimo, obrigada. Mais uma vez, obrigada a todos pela disponibilidade de vocês, por estarem conectados aqui conosco para falarmos sobre esse assunto tão importante para nós, né? Então, o NDC, como a Sara bem mencionou, é uma tecnologia, né? É uma tecnologia que o Saber vem trabalhando e investindo muito como um dos focos principais da nossa companhia, para que nós possamos manter aí o nosso grande objetivo, que é trazer eficiência para vocês, agentes de viagem, né? Agregando todos os conteúdos, integrando nas áreas de trabalho em que sejam necessárias utilizar e também normalizando todo esse conteúdo. E que conteúdo é esse? É a nossa oferta tradicional, que nós estamos acostumados a trabalhar, é a oferta NDC, né, que vem aí desde o ano passado muito mais escalada aqui no nosso mercado brasileiro, e as ofertas das companhias aéreas que não distribuem nem por EDIFACT, né, na distribuição tradicional, mas elas distribuem de uma outra forma, são as companhias low cost por meio de XML, por exemplo, a companhia aérea Sky, tá? Então, por meio de todo esse conteúdo aqui, nós ajustamos, né, e trabalhamos sempre para ajustar cada vez mais todo esse emaranhado de conteúdo para trazer para vocês da forma mais fluida e eficiente de trabalhar, tá? Como? Por meio das APIs do Saber, incluindo as APIs de ofertas e pedidos, né? Nós trazemos esse conteúdo todo integrado na área de trabalho que vocês utilizam, que é o SaberRed 360, no Get There, que é a ferramenta corporativa do Saber, né, o Corporate Booking Tool do Saber, e nas ferramentas desenvolvidas ou pela agência de viagem ou por desenvolvedores. Então, os portais que os clientes e que vocês utilizam no dia a dia também são todos servidos pelas APIs do Saber, que são as mesmas APIs que nós utilizamos, tá? Então, são APIs e serviços que vão sendo aprimorados constantemente. Esta é uma jornada bastante importante para todos nós, é uma jornada longa, não é uma jornada em que nós saímos de uma oferta tradicional e vamos chegar na oferta NDC com 100% daquilo que foi construído ao longo de tantos anos que vem sendo trabalhado, né? Mas a ideia é que, ao longo do tempo, vocês vão ver a evolução do que foi acontecendo e do que está por vir também, muito em breve.
Então, para além de trabalhar em toda essa melhoria de tecnologia e de disponibilização desses serviços todos para vocês, nós também temos trabalhado para aumentar cada vez mais a quantidade de companhias aéreas disponíveis no NDC no Sabre. Hoje nós temos 19 companhias aéreas ativas, distribuindo para mais de 30 mil agências de viagens em 150 países, tá? Nós temos hoje também mais de 50 companhias aéreas em negociação ou desenvolvimento, ou naquele momento de explorar e definir, vou para a NDC, não vou para a NDC, o que eu vou fazer como companhia aérea. Então, tem conversas abertas sobre a NDC do Sabre com mais de 50 companhias aéreas. Aqui nós temos a lista de todas as companhias aéreas que estão disponíveis. Hoje nós vamos falar especificamente de American Airlines. E falando um pouquinho de distribuição, American Airlines, praticamente desde o início, né, do NDC em abril do ano passado, a distribuição no NDC do Sabre ele já aconteceu no mercado brasileiro. Algumas companhias aéreas, por questões estratégicas, elas vão ativando o NDC em outros mercados primeiro, e depois para depois chegar no mercado brasileiro, por exemplo, tá? Então, é por isso que a gente fala que temos 19 companhias aéreas ativas, tá? Mas eu tenho ouvido falar de poucas companhias aéreas aqui. Por quê? Por essa questão de definição estratégica de distribuição, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho, então, bem rapidamente, sobre essas mais de 50 companhias aéreas que nós temos, né? Então, algumas nós vemos aqui nesse estágio de exploração, de definição do que vai acontecer. Já em negociação, uma série de outras companhias aéreas, algumas em desenvolvimento, já com datas previstas para lançamento, claro que nunca data confirmada, mas data prevista já de disponibilização, e todas as companhias aéreas que foram disponibilizadas com as suas respectivas funcionalidades. Nem todo o processo de início de NDC, por exemplo, de uma companhia aérea, ele vai acontecer exatamente com o fluxo completo. Então, nós temos aqui, por exemplo, pesquisa, reserva, tarifa, pagamento, o void, reembolso, remissão, assentos e múltiplos passageiros, né? Então, como que a companhia aérea está vindo para o Sabre nesse momento? Então, depois, se vocês quiserem mais detalhes e mais conversas sobre esses cenários, a gente pode individualmente aí falar especificamente com vocês, com a equipe comercial. E vamos falar especificamente, então, sobre as funcionalidades do Sabre NDC alinhadas com a American Airlines, né? Então, nós já temos aí pesquisa, tarifa e reserva, né, de order com tarifas públicas e privadas, seja por meio de Account Code Corporate ID, que são usadas mais pelas agências corporativas, né? Seja também por tipos de passageiros diferenciados, aplicando também a adulto, criança, infante, né? Então, nós conseguimos fazer todo o fluxo de trabalho. Pagamento / emissão de bilhete, né? Então, disponível também. Cancelamento do order antes do pagamento. A alteração involuntária, então, sempre tem a notificação da alteração do pedido. Cancelamento do bilhete, o void, reembolso, reemissão voluntária, alteração, né? Voluntária pelo nosso passageiro. Todo o processo de assento, então, pesquisa, tarifa, a reserva, o pagamento, o cancelamento, o reembolso do MD, tudo disponível também. Muito em breve já vamos ter, então, como eu falei, lembra da jornada, né, que eu comentei agora há pouquinho. Então, muito em breve nós já teremos cancelamento de bilhete e manter a reserva ativa, né, ou vice-versa também. Divisão do order e pagamento parcelado. Tá? Então, essas funcionalidades estarão disponíveis em breve. Ari, antes de ir para a demo, gostaria de saber se já tem alguma pergunta no chat. Oi, Má, nós temos, ontem o Samuel participou e hoje ele está participando novamente. Ontem, infelizmente, a gente não conseguiu responder a todas as perguntas dele. O que ele me pergunta aqui é referente a onde fica a autorização do cartão de crédito, né? Mas eu acho que agora que você fazendo a reserva, acho que dá para demonstrar. E ele quer também que informe o campo de preenchimento do security e também cancelamento de reserva sem bilhete. O segmento continua HK na tela do Sabre e não cancela o segmento.
Tá, esse item a gente comentou ontem, Uhum. sobre o cancelamento, acho que vale a pena a gente dar uma olhada isso via suporte, abrir um caso lá com a nossa mesa, com o helpdesk, e aí eles verificarem, e os outros 2 itens a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? Tá certo, perfeito. Mais alguma outra isso. pergunta? Não, só isso por Perfeito. enquanto. Tá bom, ótimo. Obrigada. Bom, então vamos iniciar aqui a nossa demonstração. Aqui está a minha área de trabalho do Saber, vocês conseguem visualizar? Sim? Sim, Má, tudo certinho. Perfeito. Bom, primeiro ponto e o mais importante de todos aqui, né? Como eu disse ontem, se existe uma mensagem super importante que eu gostaria de deixar após essa demo, é que o conteúdo NDC do Saber, ele está ativo a partir da área gráfica apenas. Por meio de comandos, nós não conseguimos acessar conteúdo NDC, apenas conteúdo Edifact. Então, indo para a nossa área gráfica para acessar o conteúdo NDC, eu vou aqui em assistente de comandos, aéreo, e na pesquisa pelo itinerário é onde eu consigo acessar o conteúdo NDC, tá? Então, vou fazer aqui uma pesquisa de Guarulhos para Miami, seleciono a data aqui específica que eu vou fazer a minha viagem, por exemplo. O horário, um horário interessante aqui, um ponto interessante aqui para comentar sobre horário. A gente pode selecionar o horário de ida ou o horário previsto de chegada. Então, às vezes, o passageiro tem alguma reunião, algum compromisso com o horário, vocês podem selecionar o horário de chegada também, tá? Depois, aqui, eu posso fazer um multidestino, colocando um Nova York aqui, ou qualquer outro destino que eu queira. Eu vou fazer uma viagem de ida e volta aqui para nós, tá? Mas é possível já fazer multitrecho também. Vou selecionar a data do retorno. Selecionar a quantidade de passageiros, então adulto, criança de 9 anos e o passageiro bebê, o infantes que não ocupa assento, né? Depois, companhia aérea, eu posso especificar aqui a companhia aérea, tá? Ou não, não é mandatório. A cabine, posso incluir todas as cabines ou selecionar alguma cabine específica que eu queira pesquisar. A quantidade de paradas, pesquisa pelo calendário e qualificadores avançados. Em qualificadores avançados, eu gostaria de trazer 2 informações aqui importantes para vocês. Quando nós fazemos a pesquisa da forma como a tela está disponível para nós agora, eu vou trazer a pesquisa de conteúdo NDC, de conteúdo de low cost carrier, se tiver para o meu mercado e eu tiver o meu PCC ativo, e também NDC. Tá? Então, eu vou trazer Edifact, NDC e Low Cost Carrier. O que eu quero fazer aqui para a nossa demo? Eu quero excluir as tarifas Saber, que são as tarifas NDC, e eu quero excluir as tarifas API, que são as tarifas de low cost. Eu quero manter somente as tarifas NDC na minha pesquisa. Um outro ponto que eu também quero visualizar aqui, mostrar para vocês, são as tarifas corporativas. Então, se eu tenho uma corporação que tem uma tarifa para utilizar, eu vou utilizar, eu não tenho uma real, então eu não consigo mostrar para vocês aqui no cenário real, inclusive a tarifa privada em certificação, que é o nosso ambiente de teste aqui, mas eu vou usar aqui um exemplo para vocês visualizarem, tá? A gente não vai ver a tarifa, mas para vocês verem a aplicação. Então, eu tenho aqui a companhia aérea selecionada, eu tenho o account code correspondente do meu cliente, né? E posso clicar aqui em pesquisar aéreo. Tá? Quando eu vou em pesquisar aéreo, o Saber vai em uma série de fontes de pesquisa, né? E de informações em que nós podemos encontrar dados que vocês verão aqui na tela, incluindo a chamada NDC aí para a companhia aérea, tá? Eu não vou trazer todos os detalhes dessa tela, a gente precisaria de um webinar praticamente exclusivo de pesquisa para falar sobre essa tela, tá? De pesquisa, mas vou mostrar os detalhes importantes para vocês. Então, aqui nós temos o filtro, né? Se nós tivéssemos feito a pesquisa de origem, com origem de tarifa Saber e tarifa NDC, apareceria um box aqui como Saber, mas aqui a gente só está trazendo NDC porque eu não limitei, né, o conteúdo. Depois, outros tipos de filtro que vocês podem utilizar.
A ordenação dessa tarifa, então, ela está geralmente ordenada por preço, eu posso reordenar essa tarifa também, tá? Nós temos a barra de suporte a decisões aqui, temos a matriz de tarifas para comparar as companhias, os voos que são mais baratos, as companhias mais rápidas e o melhor custo-benefício. Aqui, no nosso caso, como a gente pesquisou só American, não vou, só vai visualizar American ali. Depois nós temos todos os detalhes de voo aqui, então o número do voo, o nome da companhia, origem, destino. Esse é um voo direto, mas se tem um voo de conexão, como por exemplo esse aqui da linha 5, então eu tenho todos os detalhes do voo aqui, dos 2 voos que são envolvidos nessa conexão. Tenho a indicação aqui da conexão, então é um voo que sai de Guarulhos às 9h45, ele chega às 11 horas da manhã no Galeão, e ele vai partir do Galeão e chegar em Miami às 23. Ele parte às 23 horas, chegando em Miami às 6h40, tá? Aqui tem o número dos equipamentos, o tempo e duração desse voo, mesma coisa para o voo de volta, os mesmos detalhes. E aqui nós temos, então, a indicação de cada uma das famílias tarifárias disponíveis, tá? Então, quando nós colocamos o cursor do mouse sobre a tarifa, nós temos os detalhes aqui da tarifa para cada um dos tipos de passageiro. E no NDC do Saber é permitido que nós façamos a pesquisa agrupada. O que é agrupada? Quando eu faço o Saber traz uma ida e volta ou uma combinação de 2 one-ways, por isso que ele está mostrando esse preço quebrado para nós, porque ele está mostrando essa diferenciação de preço para cada uma das pernas. Depois nós temos aqui, então, para Basic Economy, para Main Cabin Flexible, Main Plus. Para eu selecionar e ver os detalhes de cada uma, eu clico sobre a família tarifária e vai abrir uma série de detalhes para nós. Então, quando eu estou com o voo marcado aqui, o American 906, tenho todos os detalhes de voo aqui e os detalhes de regra da tarifa relacionados a esse voo correspondente à base tarifária também. Quando eu seleciono o outro voo, os detalhes do voo são alterados. Aqui nós temos o descritivo completo da família tarifária, né? Então, eu posso selecionar aqui a base para visualizar se forem famílias diferentes. A emissão de carbono para esse voo e já conseguimos visualizar o mapa de assentos. O mapa de assentos nós vamos visualizar mais detalhadamente depois com o order criado, tá? Eu clico aqui em oferta selecionada e aí ele vai fazer o quê? A confirmação desse preço e revalidar para nós. Então, fez a revalidação do nosso preço aqui, o nosso preço final. Nós temos aqui, então, os detalhes de voo novamente, com as classes de serviço. Uma informação nova é essa aqui, ó. Agora nós temos um prazo de oferta, ou seja, eu fiz a pesquisa, eu selecionei um voo, e essa oferta que me foi indicada, ela tem um prazo específico, tá? Geralmente esse prazo é de 20 minutos. E o prazo para emissão desse bilhete pós-finalização dessa order, tá? Então, eu posso finalizar e deixar para emitir posteriormente, não tem problema nenhum, e o prazo está aqui sinalizado que tem que ser emitido até dia 18. Depois nós temos todos os detalhes para cada um dos passageiros, a quantidade de passageiro aqui, de tipo, né, de passageiro. Bagagem, os detalhes de bagagem aqui. Eu posso clicar sobre o cursor para ver os detalhes de bagagem. Então, aqui ele mostra para nós as indicações, tanto para o adulto, como para a criança, como para o infant, tá? Depois nós temos aqui os detalhes de regra de tarifa para cada um dos passageiros, né? Porque a base tarifária para cada um deles é diferente. Então, nós conseguimos visualizar aqui, selecionando o tipo de passageiro. Aqui nós temos novamente o description da família tarifária, que nós vimos anteriormente, é igual. Os detalhes aqui de bagagem, novamente, a mesma informação que a gente viu na tela anterior. Os detalhes da tarifa, das taxas por passageiro, então, os detalhes dessa base tarifária especificamente, construção, depois do retorno, todo o descritivo das taxas e impostos envolvidos nessa viagem, então, o passageiro que tem curiosidade de saber por que ele está pagando R$400 de taxas e que
conseguem informar para ele por aqui. Então, tanto para o adulto, como para a criança, como para o bebê, tá? E, novamente, é possível visualizar o mapa de assentos, tá? Então, eu posso aqui simplesmente clicar em criar pedido, e clicando em criar pedido, eu vou e preencho aqui o formulário para todos os passageiros. Então, quando eu seleciono aqui essas indicações, em especial de data de nascimento e gênero, a gente já está fazendo a adição do Secure Flight. Se precisarmos adicionar outras informações, nós vamos aqui, ó, já respondendo ao Samuel, em informações adicionais, e nós temos o viajante frequente, pode adicionar, o número de passaporte, por exemplo, os detalhes de visto, se forem necessários, os detalhes do Secure Flight para número de viajante conhecido, né? Ou o Redress Number, um dos dois vocês conseguem adicionar aqui. E Name Reference Number, que pode ser adicionado aqui também para alguns cenários específicos de alguns mercados, tá? Ou algumas necessidades específicas que alguma corporação tenha. Então, por aqui que a gente adiciona. O Secure Flight geral, já preenchendo data de nascimento e gênero, já vai preenchido já vai considerado como Secure Flight naturalmente, tá? Então, aqui eu vou fazer do segundo passageiro. Gênero. E aqui o bebê. Ops. Perfeito. Aí, toda vez que a gente tem um bebê, como ele não tem um serviço específico para ele, não tem um assento específico para ele, então ele sempre é vinculado a um adulto. Como só tem um adulto na reserva, ele já automaticamente pré-populou aqui, tá? Depois nós temos os detalhes aqui de contato, né? Então, coloco o telefone aqui do passageiro, o e-mail, né? Aqui a notificação para a companhia aérea também é possível colocar para indicar, seleciono o passageiro aqui, também vou selecionar aqui, e clico em criar pedido. Quando eu vou criar pedido, eu estou fazendo uma solicitação desse order lá para a companhia aérea, que vai gerar uma confirmação para nós, tá? Então, olha só, ID da companhia aqui, o ID da solicitação já foi autorizado. Eu vou finalizar e reexibir esse order para quê? Para gerar um PNR no Saber, tá? Então, para ele gerar um localizador no Saber aqui, temos então o nosso localizador criado, né? Com todos os dados mandatórios preenchidos. Ele está fazendo o carregamento aqui do itinerário, depois eu mostro para vocês. Aqui nós temos, então, o nosso itinerário completo, né? E aqui conseguimos ver todos os descritivos. Já a partir daqui, conseguimos visualizar o mapa de assentos, selecionando o itinerário, ou ainda selecionando aqui do lado lateral, aqui no resumo da viagem, nós temos como fazer a seleção do assento também, tá? Então, por aqui, eu posso selecionar para visualizar o mapa de assentos e, a partir disso, já marcar o assento e deixar os serviços gerados para nós. Eu vou só fechar para mostrar um detalhe para vocês, depois a gente volta para ver o assento. Aqui nós temos as cotações, ou seja, essas cotações basicamente são as tarifas e os serviços que estão guardados dentro da order, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? O serviço especificamente de bilhete, né? Então, nós temos aqui a data limite de emissão, os detalhes para cada um dos passageiros, novamente descritivo de cabine, de taxa, de bagagem, todos os detalhes do order aqui, então se tiver algum histórico para vocês visualizarem, vocês podem ver por aqui também. Serviços adicionais que está para ser disponibilizado, a gente consegue visualizar por aqui também. E por fim, então, o mapa de assentos. Quando eu clicar aqui em mapa de assentos, ele vai adicionar para mim, se nosso assento tiver custo, ele vai adicionar aqui a cotação novos serviços, né? Então, deixa eu disponibilizar um mapa aqui para nós, e aí a gente já faz a seleção dos assentos para os nossos passageiros. Vou tentar aqui.
Perfeito. Então, tenho aqui os assentos selecionados, né? Então, conforme eu vou selecionando aqui, ele vai preenchendo para cada passageiro e já mostra o preço aqui do assento do passageiro. Eu marquei do adulto e da criança, do bebê eu não consigo marcar porque ele não ocupa assento. Posso ir aqui, ó, no voo seguinte para selecionar o assento do próximo voo. Então, eu venho aqui e marco esses 2 assentos e clico em salvar. Quando eu clicar em salvar, eu vou voltar lá agora na cotação, e aí a gente vai visualizar que ele gerou diversos outros serviços para nós, para que a gente faça a emissão. Perfeito. Então, ó, os nossos assentos foram salvos. Eu clico aqui em finalizar, né, em salvar. E agora, olha só, apareceram para mim, então, agora as novas cotações aqui dos nossos serviços, né? Tenho aqui dados do viajante para cada um dos passageiros também. Ui, perdão. Tenho aqui remarques, se tiver adicionado remarques, ele vai aparecer aqui. E bilhetes. Em bilhetes, eu vou mostrar uns detalhes daqui a pouquinho para vocês. E histórico do order aqui. Então, tudo que foi acontecendo, a gente consegue visualizar por aqui, ok? Se eu quiser fazer uma emissão, ou seja, um pagamento agora para gerar os bilhetes dos nossos passageiros aqui, onde é que eu vou? Eu vou clicar aqui, ó, em emitir pedido. Em emitir pedido, eu posso emitir um especificamente ou emitir todos. Então, eu vou emitir todos os pedidos, todos os itens aqui. Vou selecionar outro cartão de crédito. Vou colocar os dados do cartão aqui. O código de segurança não é mandatório. Esses detalhes aqui também no nosso mercado, ele não é mandatório, eles não são mandatórios, tá? Então, a gente não precisa adicionar. Clico em emitir pedido e ele vai gerar para nós, então, os dados os bilhetes de todos os serviços para nós, ou EMDs, né? Gerar os bilhetes dos passageiros e os EMDs respectivos dos assentos. Perfeito. Então, ele gerou aqui, ó, bilhete EMD para o adulto, bilhete IMD para a criança e bilhete do infant. O valor total dessa transação aqui, tá? E o localizador. Então, eu posso clicar aqui em emitir bilhetes e tenho todas as informações aqui dos nossos serviços. Então, eu venho aqui para visualizar os dados, né, da minha emissão. Clico aqui em recibo do bilhete para visualizar os dados do bilhete. Tá? Então, todos os dados relacionados ao bilhete estão aqui. E, referente à pergunta do Samuel, eu não estou encontrando autorização aqui. Ele não está mostrando aqui na tela, Samuel. Ari, você pode, por gentileza, só para eu não esquecer depois, deixar essa pergunta anotada para a gente responder para o Samuel depois? Tudo Obrigada, bem, anoto tá? aqui. Obrigada. Então, e a mesma coisa vai acontecer para o EMD. Então, aqui estão as informações referentes ao EMD, o tipo de EMD, o que é que está sendo cobrado aqui especificamente, e o recibo desse EMD também. Tá? Então, todos os detalhes. Aqui também. Tá? Aí, se quisermos fazer o cancelamento, tá? Então, se eu quiser fazer o cancelamento desses, eu vou fazer o cancelamento primeiro, tentar fazer o cancelamento da order, né, dos segmentos, e depois eu vou fazer o cancelamento dos bilhetes. Se quisermos cancelar segmentos, tá? Ou nós viremos aqui em itinerário, remover, eu seleciono todos os segmentos aqui e clico em remover. No nosso caso, muito provavelmente aqui, se já não está ativo o insert, ele não vai me permitir cancelar, por quê?
porque a order está emitida. Esse item aqui, ele está em desenvolvimento, mas muito em breve ele já vai ser disponibilizado, né? Deixar um bilhete ativo e fazer o cancelamento. Se não tivesse, Samuel, um bilhete emitido aqui, ele faria o cancelamento normalmente, tá? Agora, eu quero cancelar esse bilhete e quero cancelar o order também, né? Que a gente vai fazer o cancelamento de tudo. Então, eu venho em cancelar bilhete. Então, eu vou lá no fluxo de trabalho, no mesmo lugar que eu emiti, venho aqui no número do documento, seleciono, ele vai selecionar todos automaticamente. Eu clico em continuar. E aí, ele vai confirmar para mim o que é que eu quero fazer, né? Então, que tipo de cancelamento que eu estou fazendo. Aqui no tipo tá void, porque eu estou no período de cancelamento. Se fosse um período de cancelamento, se estivesse fora, ele ia processar como reembolso. E ele está dizendo aqui em cima, ó, que os EMDs também serão cancelados, tá? Então, vai ser cancelado absolutamente tudo. Eu clico aqui em cancelar bilhetes. E ele já vai voidar absolutamente todos os bilhetes para nós. Basicamente, enquanto ele vai processando aqui o cancelamento, esses eram os itens, os detalhes que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Sobre o processo de criação da order. Na verdade, não é bem um treinamento, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre treinamento para que vocês tenham mais detalhes, tá? E aí vocês conseguirão. Deixa eu ver se ele cancelou, porque apareceu um timeout ali. Não, não está cancelado. Deixa eu cancelar de novo. E aí vocês poderão ter todos os detalhes necessários sobre o processamento de NDC nos treinamentos, tá? Mas a ideia aqui é fazermos só uma demonstração para vocês. Ari, temos perguntas no chat? Oi, temos sim, Má. Nós temos uma pergunta aqui referente, não tem o nome da pessoa, mas assim, aqueles 20 minutos da oferta seriam apenas para reservar e não necessariamente emitir, é isso? É isso, perfeito. Então, eu fiz uma cotação de uma pesquisa. Eu tenho até 20 minutos para gerar um order ou fazer uma reserva, exatamente. Isso mesmo. Ótimo. O Vinícius Chaves nos pergunta como enviar o e-ticket por e-mail no formato do Saber. O e-ticket por e-mail no formato do Saber, ele faz o mesmo processo via Tripcase, então adiciona o e-mail no Papaeco, finaliza com Echo Mic ou Echo Mic Tango e o e-mail vai ser enviado de acordo com a configuração de Tripcase de cada PCC. Ótimo. O Alisson, ele falou aqui que algumas pessoas, né, da agência fazem algumas questões para ele em que temos, ele fala aqui, né, me passaram algumas questões que temos problemas. Tem que ligar na American para pegar o número de autorização do cartão. E o outro erro na hora de colocar o security após a reserva concluída antes da emissão. Tem mais algumas outras questões que ele coloca aqui? Vamos deixar só essas duas por enquanto, que aí depois eu comento as outras duas. Tá. O que assim, sobre a autorização do cartão, eu vou checar isso com o suporte, acho que a gente pode depois enviar uma orientação para todo mundo que participou do webinar, e aí a gente consegue dar mais informações para vocês. Com relação aos erros de Security Flight, eu recomendo a gente verificar com o suporte. Não sei se vocês já abriram um caso lá no suporte, no Helpdesk. Se não abriram, peço que abram, né? E aí a gente faz o acompanhamento para verificar o que pode estar ocorrendo. Bom? Ótimo. Ari, só um segundinho, deixa eu só mostrar aqui, desculpa. Aqui, então, nós temos na tela, né, o status dos bilhetes que foram cancelados, bonitinho. Então, agora ele aparece aqui como voidado, né, todos os documentos aparecem como void aqui. E aí, eu vou visualizar a order, então, aqui na tela do Saber, e vejam que, ó, não tem, Samuel, o segmento ativo. Então, por isso que eu recomendo que você converse com o suporte para verificar se é algum caso específico
ou se tem alguma coisa que precisa ser ajustada aí, não sei se alguma configuração de PCC, alguma configuração não relacionada a NDC, mas as configurações que nós temos no Saber, eventualmente, poderiam impactar em não conseguir finalizar uma transação completamente, tá? Então, por exemplo, não sei, tem uma exigência de ter um remarks ativo no PCC, antes de finalizar, o remarks não está ativo, enfim, algumas possibilidades podem acontecer. Eu recomendo que você abra um caso com o nosso suporte para verificar, porque você viu que eu cancelei o bilhete, cancelei o itinerário e cancela o itinerário automaticamente e ele some da tela. Bom? Perfeito, Ari. Desculpa. Próxima Imagina, pergunta. vamos lá. Ainda do Alisson, é o Alisson da Maringá. Ele fala que também rotas ainda não inclusas no NDC. Algumas cidades brasileiras, exemplo Vitória, American informa que são trechos não populares. Aí talvez, não Acho que sei, talvez Sara, American. você tem alguma A Sara. informação para nós sobre isso? Pode repetir, por favor, a pergunta? Rotas ainda não inclusas no NDC. Algumas cidades brasileiras, exemplo Vitória. A American informa que são trechos não populares. Só Olha, confirmando. a gente não tem, de fato, todas as rotas do CodeShare com a Gol no NDC. E é algo que a gente está em constante conversa com eles para que eles adicionem, mas não é algo que depende totalmente da gente. E aí, de fato, precisaria emitir no EDIFACT, tá? Essas rotas da Gol, quando incluem o doméstico no Brasil. De fato, não são todas que estão disponíveis. Perfeito. Obrigada, Sara. Uma outra questão que ele coloca aqui, algumas tarifas com período de até 7 dias, os valores poderão ser os mesmos do GDS. Informação da American, ele coloca entre parênteses. Sim, na verdade, a intenção, eu não sei o que ele quis dizer como GDS, mas se for o NDC Saber, comparando o NDC da American, sim, o conteúdo, a intenção é que o conteúdo seja o mesmo, né? Então, que não tenha diferenciação de conteúdo se fizer NDC American ou NDC Saber. Essa foi a pergunta? Deixa eu só. Só um ponto, que na verdade não é nem Claro, NDC American ou Saber, né? O NDC American depende de vocês e dos outros desenvolvedores para ser distribuído. Então, sim, a gente cria o produto e a gente libera ele para que vocês tenham acesso e distribuam. Então, é só um NDC, digamos assim, né? Uma única tecnologia, mas que vocês precisam ir plugando para que os outros tenham acesso. Sara. Exato. Aqui o que ele fala é só sobre as tarifas, né? Que ele fala que algumas tarifas com período de até 7 dias, os valores poderão ser os mesmos, né? Eu acredito aí que seja entre a American e o que está dentro do Saber NDC, talvez. Mas isso não é uma regra, tá? Isso pode estar acontecendo hoje e amanhã mudar. Então, a gente sempre fala para que utilizem, de fato, o NDC. Tá? Então, hoje pode ser que você encontre, sim, tudo não, essas tarifas no EDIFACT, mas amanhã pode não ter, porque a gente já comunicou desde abril do ano passado que somente 30% das tarifas vão estar disponíveis via GDS EDIFACT. Então, isso pode ocorrer isso pode ser modificado. Então, a gente já pede que mantenham. Isso, a opção pelo NDC, né? Uma coisa muito importante da gente esclarecer, pessoal, é assim, acho que só para reforçar se ficou claro, o gráfico do Saber é a única ferramenta onde você consegue vender o NDC, certo? Então, é possível vender NDC na tela azul do Saber? Não, só no gráfico. Mas, no gráfico, você não tem apenas conteúdo NDC da American, você tem conteúdo NDC e tem conteúdo EDIFACT, tá? Então, não pode fazer a confusão de que, eu estou usando o gráfico, tudo que eu vendo pelo gráfico da American é NDC. A Marina mostrou, né, que mesmo no gráfico, tem tarifas NDC da American e tem tarifas EDIFACT. O que a Sara está falando, e que é muito importante, é que sempre que tem a opção de vender o NDC, é ideal que vocês vendam o NDC, né? Porque vocês vão ter sempre acesso às melhores tarifas que vão estar ali no NDC, então priorizar o conteúdo NDC, tá? Mas lembrar que no gráfico também tem o conteúdo EDIFACT para vender add-ons, por exemplo, né? Para vender esses trechos que ainda não estão no NDC, mas pode utilizar a American EDIFACT ali no gráfico também. E só complementando essa informação que a Karina deu,
quando você utiliza o NDC, mesmo que para emitir uma tarifa que não seja pura NDC, digamos assim, uma tarifa que a última letra da base tarifária é número, essa tarifa é considerada uma tarifa de FET, mas se você utilizou a tecnologia NDC para a América, essa foi uma emissão NDC, ela vai contar para a sua porcentagem de emissão NDC. Perfeito. Tá? Então, mesmo que seja uma tarifa que não seja, ela está disponível no EDFECT também, não importa, emitiu no gráfico, para a gente é NDC, a emissão NDC, ela vai contar para a porcentagem mínima que a American hoje pede em algumas contas que vocês têm no NDC, tá certo? Perfeito. Uma coisa importante, assim, até, né, aproveitando a oportunidade para sair um pouquinho do assunto, mas eu sei que é a ferramenta utilizada por muitos de vocês que estão aqui nesse webinar, a gente anunciou anteontem, né, o OBA já conectado com o nosso NDC do Saber. Tá? Então, se vocês utilizam o OBA, né, na sua agência, ou se você é um consolidador e as suas agências utilizam o OBA para emitir com você, a gente trabalhou muito de perto com o OBA, né, a 4 mãos aí, a Marina trabalhou muito em conjunto com a equipe do OBA para desenvolver muito rapidamente essa conexão com o Saber. Então, hoje, usando o OBA, você já tem acesso ao NDC do Saber, consequentemente, tudo que você vender de American NDC, usando o OBA, com a conexão do Saber, vai te ajudar aí no atingimento das suas metas e você vai conseguir usar o OBA normalmente, tá? Então, a gente continua à disposição, é um lançamento novo, né? Ele foi lançado aí com quase nada de issues aí, né? De pontos ainda a serem melhorados, mas a gente está sempre à disposição para trabalhar super junto de vocês e ajustar o que for necessário. Então, a nossa equipe do Saber, principalmente, está super à disposição aí de vocês, caso vocês identifiquem qualquer necessidade de mudança. O pessoal gostou, hein, Karina? Gostou, todo mundo palminhas. aplaudindo aqui. E legal também é mencionar que não só o OBA, né? A gente tem feito um esforço gigante, então o Concur, nós anunciamos recentemente, a nova plataforma do Concur já está também conectada com o NDC do Saber, e muito em breve, né, a gente já deve também anunciar, principalmente OBTs, que acho que é o mais importante, que também toca, né, bastante das nossas agências TMCs, então a gente também tem feito um trabalho bem sério aí para incluir no roadmap dos OBTs o desenvolvimento com o NDC do Saber, porque a gente acha que vai ajudar muito. E, claro, fora do Brasil, aí não interessa tanto aos clientes do Brasil, mas a gente já tem vários outros clientes, vários outros desenvolvedores, né? Starlings, Aptec, Ideias Fractal, que são outros desenvolvedores que também já estão conectados ao NDC do Saber. Então, como sempre, é uma jornada, é longa, mas estamos trabalhando super arduamente para todos estarmos prontos aí. A todo vapor, né? A todo vapor. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Não é a Roberta Fagundes pergunta: não é possível cancelar a reserva e deixar o bilhete ativo para uma futura utilização? Essa funcionalidade ela está para ser lançada. Um ponto importante que eu gostaria de comentar com vocês sobre disponibilização de funcionalidades, né? O Saber, como é que funciona isso? O Saber vai e desenvolve uma funcionalidade X específica. Então, por exemplo, eu vou fazer o cancelamento da reserva deixando um bilhete ativo. Então, do nosso lado, nós preparamos, né? E aí comunicamos a todas as companhias aéreas, as 19 que estão ativas, e aí as companhias aéreas também fazem a validação do lado delas e certificam de que esteja tudo ok, fazem os testes necessários, ajustes que possam ser necessários, até porque NDC, né, a conversa é que o NDC é padrão, ele é sim uma padronização de indústria, de comunicação, mas o NDC, assim como eu comentei anteriormente, ele está evoluindo ao longo do tempo. Então, cada companhia aérea pode estar num momento diferente e utilizando uma versão diferente de NDC. Então, por esse motivo, eventualmente acontece de fizermos o desenvolvimento baseado nas versões X e Y do cancelamento, por exemplo, cancelamento da reserva, mantendo o bilhete ativo. Na versão Z, precisa fazer ajuste, e aí a gente vai trabalhando com as companhias aéreas, conforme cada companhia aérea identifica que o fluxo está correto, está redondo, está funcionando, e vamos disponibilizando esta funcionalidade para cada companhia aérea. Então, a gente está num momento aí de finalização dessa validação com algumas delas, e aí, em breve, a gente vai fazendo a comunicação para vocês. Estejam bastante atentos, gente, a toda a comunicação sobre a evolução do NDC. Isso é muito importante. Por quê?
Quando nós lançamos, por exemplo, o American em abril de 2023, né, um ano atrás, mais ou menos, nós lançamos, por exemplo, com um adulto inicialmente, semanas depois nós lançamos com múltiplos adultos, algum tempinho depois lançamos com adulto, criança e infante, aí permitia fazer uma parte dos assentos, mas se precisasse remitir o assento não conseguia, então precisava fazer na American. Então, essa jornada de melhoria, ela é uma jornada longa, né? Então, a gente precisa estar sempre atento às comunicações para nos beneficiarmos e não precisar, por exemplo, ligar para a American para fazer para pedir alguma ajuda, por exemplo, para uma funcionalidade que já está disponível, tá? Então, esse é um ponto bastante importante que vocês estejam atentos aí às comunicações do Saber, sempre de atualização. Perfeito. Temos mais perguntas? Temos muitas. Vamos lá. Temos a Gisele aqui. Como eu faço para enviar somente a cotação ao cliente na tarifa NDC sem necessariamente criar uma ordem? Você pode, de duas formas. Deixa eu compartilhar o meu Saber aqui novamente. Vou ignorar. Aqui eu não tenho a funcionalidade ativa, mas nós temos duas possibilidades, né? A primeira delas é fazer uma cotação, né? Como nós fizemos, eu vou até repetir a mesma, para a gente ganhar tempo. Então, fazer a cotação aqui, e nós podemos, a partir dela, o Saber tem um produto chamado Trip Proposal. O Trip Proposal, ele já está adaptado para enviar as cotações de NDC, tá? Então, o Trip Proposal, ele cria toda uma... você seleciona os itinerários, as opções de voo que você quer, e a partir dessa seleção de itinerário, você já consegue, aparece um botãozinho aqui embaixo, aqui do lado, escrito proposta. E a partir daqui, você já consegue disponibilizar num padrão, copia ele, cola num corpo do e-mail e disponibiliza para o seu passageiro. Ou então, vocês conseguem também aqui, ó, selecionar esse texto, selecionar assim, copiar aqui essa opção, por exemplo. Deixa eu abrir um editor de texto aqui que eu não tenho aberto. Eu já compartilhei a minha tela. Então, eu copiei ali. Eu vou colar num Word, mas esse Word pode ser um documento em um Outlook, um outro documento de texto, um editor qualquer. Eu colo aqui e tenho todas as informações referente àquela opção que eu selecionei especificamente. Aí tem que fazer a formataçãozinha dele. Acho que é se eu não me engano. Não. Deixa eu só reduzir o tamanho da fonte. Ele já reduziu. Tem aqui um ajuste de fonte para fazer, depois eu posso verificar como é que está agora, para a gente mandar, e aí temos as opções aqui. Então, ó, primeira opção de voo, a segunda opção de voo, a terceira, ele não vai tão configuradinho como o Trip Proposal. No Trip Proposal, ele vai uma tabela bem bonitinha. Temos mais perguntas, Ari? Temos sim. Outro ponto, aqui o Diego fala, né, da confiança. Outro ponto bem importante é referente ao cancelamento de reserva com o bilhete já emitido fora do prazo do void. No momento, no NDC GDS, ao cancelar uma ordem, o LOC, né, o bilhete vai automaticamente para reembolso conforme a regra do bilhete? Exato, ele vai automaticamente para reembolso desde que o bilhete permita reembolso, exatamente. Então, ele vai ser um processo automático. Ok, ele comenta aqui um exemplo que ele teve, caso o passageiro queira manter o bilhete open e cancelar a reserva, é necessário falar na companhia para a companhia cancelar o lock e deixar o bilhete em aberto. Do contrário, se cancelar o lock direto pelo NDC GDS, o bilhete vai para reembolso automaticamente. Exato, isso nesse momento, como eu comentei, a gente está aí muito em breve já para disponibilizar a funcionalidade de cancelar a reserva e manter o bilhete ativo, tá? Então, em breve a gente vai ter essa funcionalidade também. A Camila Nunes... Oi, pode falar. Ari, deixa eu só interromper um pouquinho, enquanto você faz as outras perguntas, eu queria criar um desafio aqui para vocês, no Q&A, aí onde vocês escrevem, e queria que vocês me contassem o seguinte: como você considera que você está na sua jornada de vender NDC no Saber?
né? Você já vendeu, você vai começar agora, com que companhia você vai começar? Me conta um pouco, você especificamente, como é que você está nessa jornada de uso do NDC do Sabre? Esse é um webinar que é um pontapé inicial para você começar a usar, você já experimentou, você tem dúvidas, vai contando aí para a gente, que a gente tem o nome de vocês, as agências, para depois a gente poder fazer um follow-up e sentir um pouquinho o pulso aí do sentimento de vocês dessa preparação dessa jornada. Mas pode continuar, se possível, obrigada. deixar que como não anônimo, né, deixar o nome de vocês ali para a gente ter essa identificação. Boa. Uma outra pergunta é da Lívia Luca, qual que é o procedimento para a liberação das tarifas NDC no OBA? Procedimento para liberação das tarifas NDC no OBA. Acho que já... Eu vou responder essa pergunta nos próximos slides, então segura só. Vamos para a próxima e aí a gente já responde. Tá ótimo. Vamos, acho que a gente tem mais umas 3 perguntas aqui. E aí a gente já vai para a próxima. A autorização do cartão só conseguimos por telefone, ligando, né, para American? Nesse momento, sim. Ou se você utiliza um OBT, nas APIs ela está disponível, tá? O número da autorização, ela vem disponível na API. Okay, então, se você utilizar o OBT, ele vai mostrar lá. Camila Nunes pergunta, seriam mesmas tarifas no comparativo entre NDC e EDFACT? O mesmo comparativo de cotação? Acredito que as mesmas tarifas, né? Ela realmente sim, na cotação a estrutura vai ser a mesma, a resposta também, exatamente da mesma forma que eu fiz o exemplo de NDC aqui. A intenção, como eu falei lá no nosso comecinho da apresentação, a intenção é que a gente tenha um fluxo de trabalho fluido para vocês. Se vocês estiverem trabalhando com conteúdo NDC, conteúdo EDFACT ou low cost, utilizando o fluxo gráfico, a intenção é que ele seja minimamente, o máximo igual possível, né? Então, esse é o grande objetivo em utilizarmos a ferramenta gráfica. Perfeito. Bom, nós temos mais 5 minutinhos, eu vou fazer uma última pergunta que está aqui com a gente, e aí depois a Marina vai continuar, que tem mais alguns detalhes para ela apresentar, tá ok? Então, vamos lá. Da SkyTeam, eles estão falando aqui, conteúdos NDC e Fairlogic são os mesmos? Na consolidação, numa relação vantagens versus desvantagens versus produtividade, quais seriam as principais diferenças e em qual ferramenta faria mais sentido direcionar as vendas? Ótima pergunta. Excelente pergunta, exatamente. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, NDC e Fairlogic, as tarifas são as mesmas? Sim, correto, Sara, as tarifas vão ser as mesmas, o conteúdo disponível é o mesmo, porque no final das contas o que o Sabre está fazendo, o NDC, como a Sara comentou, é único, então é um canal único e que vários provedores vão se conectar ali, um deles é o provedor Sabre, que está indo lá e fazendo a conexão, da mesma forma que o Spark vai lá e faz a conexão e consome o mesmo conteúdo. Tá? Então, sim, esse é um ponto. O segundo eu gosto sempre, só acrescentando aqui, Marina, eu gosto sempre de reforçar isso, que o NDC ele não é um sistema. Então, muita gente diz, a tarifa do NDC, ou o NDC está fora do ar, eu não consigo fazer isso no NDC. Gente, sempre o NDC é uma tecnologia, como a tecnologia da internet. Então, se vocês estão com um problema específico no NDC que vocês estão usando, né, no sistema que vocês estão usando, você tem que falar com o desenvolvedor. Se for o Sabre, fala com o Sabre. Se for o Spark, fala com o Fairlogic. Se for outro GDS, fala com outro GDS. A América, ela cria o conteúdo e cada um pluga no nosso conteúdo e vai distribuir. Então, é mais ou menos dessa forma, tá? Exato. Obrigada, Sara. Respondendo à segunda pergunta sobre o que é que a gente recomenda de utilização. Pensando, se a gente para pensar num fluxo de trabalho do seu consultor, né, e do que nós temos hoje já disponível no NDC do Sabre, eu acho que a gente perde pouco, ou não perde, em eficiência, tá? Pensando na consolidação, na verdade tem um item só que a gente vai entregar muito em breve, que vai estar disponível, que é o pagamento parcelado. Tirando esse item do pagamento parcelado, pensando em consolidação, eu vejo pessoalmente aqui que o Sabre seria, sim, um canal adequado para vocês utilizarem e manterem a eficiência. Por quê? Porque vocês estão utilizando como consolidador. Se o seu consolidador está conectado na UOBA
Então, ele já pode consumir, o seu OABT já pode consumir na UOBA, né, sua distribuição, as agências de viagem vão se conectar a esse conteúdo, se precisa fazer alguma transação de gerenciamento, de pós-venda, uma emissão offline, todo esse fluxo de trabalho, ele está disponível no Saber, como eu mostrei para vocês agora, né? Então, eu vejo que a gente já está num momento e podemos dizer que para consolidação, o Saber NDC pode ser, sim, uma opção eficiente para a sua equipe utilizar. Cá, não sei se você quer comentar a respeito. Não, acho que é isso. Tem uma pergunta aqui interessante que a gente fala tanto do OBA e nem todo mundo conhece o OBA, né? É uma ferramenta muito utilizada nos consolidadores, pelos consolidadores, e as agências que esses consolidadores atendem utilizam muitas vezes o próprio OBA e os consultores das consolidadoras utilizam também o OBA. E o OBA tem por trás o Saber. Então, todo o conteúdo ali, parte do conteúdo, né, o OBA tem outros conteúdos, mas parte do conteúdo que o OBA oferece é o Saber, tá? Quem trabalha mais com segmento de viagens corporativas, normalmente não utiliza o OBA, ou está começando agora a utilizar algumas funcionalidades. Então, o OBA é uma ferramenta muito utilizada pelos consolidadores, acho que é assim que eu definiria para a nossa pessoa aqui que perguntou, tá bom? Excelente. Podemos, então, avançar Podemos. aqui, né? Por favor, A gente já está no limite do horário aqui. Isso. Bom, estejamos prontos, né? Quais são os recursos que nós recomendamos? Primeiro, como é que nós nos preparamos para essa mudança, né? Então, nós temos aqui um fluxo de trabalho existente para preparar o nosso time. O nosso time hoje, ele está totalmente acostumado, vocês todos estão acostumados a trabalhar com o quê? Com os comandos. Nós precisamos, de novo, a única mensagem, se eu pudesse deixar uma mensagem só nesse webinar, é que vocês utilizem a interface gráfica do Saber para fazer a venda de NDC, senão vocês não vão conseguir acessar esse conteúdo, bom? Então, lembrando lá, assistente de comando aéreo, pesquisa pelo itinerário e vocês conseguirão acessar. Precisamos também trabalhar dentro da agência para certificar de que as nossas aplicações de back-office, mid-office, ferramenta, não sei, de cotação, ferramenta de segurança, quaisquer ferramentas que sejam necessárias, que elas estão prontas para trabalhar com o NDC, tá? Seja no fluxo de trabalho, seja utilizando e consumindo os dados de NDC, porque a estrutura não necessariamente é sempre a mesma, tá? De respostas. Avaliar o impacto operacional, então nós saímos aí do fluxo de PNRs e MDs e vamos falar de ofertas e pedidos. Temos aquele primeiro conceito novo lá, né, que nós falamos, olha, agora eu tenho um prazo para oferta, né, a gente nunca teve prazo para oferta, agora a gente tem. Eu me lembro algumas vezes em que via muito pessoa, né, faz uma pesquisa na internet, seleciona o voo, daí ela pega aquele voo, manda o link para alguém da família, e aí aquela pessoa fica lá com aquele link 2, 3 horas, acessa aquele link de novo. Então, com o NDC, a gente não consegue trabalhar dessa forma, porque existe um prazo para aquela oferta, né? E solicitar o desenvolvimento de NDC para os OBTs, então os OBTs que ainda não estão trabalhando, que vocês não ouviram comunicação a respeito, esse é um momento importante em que eles precisam aí, em que é interessante, né, para que vocês consigam manter a eficiência do trabalho, para que vocês consigam oferecer todo o conteúdo para o passageiro de vocês, que os OBTs estejam preparados aí para ofertar. Alguns recursos importantes para a preparação, e aí vem, agora que vem a resposta sobre a pergunta da ativação, né? Primeiro, nós temos aqui o NDC Microsite, onde nós temos atualizações sobre as notícias do NDC, temos vídeos de demonstração ali, e também atualizações sobre cada companhia aérea e o estágio como estamos. O Dev Studio, onde vamos acessar as APIs de ofertas e pedidos, assim como todas as outras APIs do Saber. O Saber Central, onde nós podemos nos cadastrar para treinamento gratuito, que nós vamos ver em seguida a agenda, utilizar o Finder para visualizar informações da companhia aérea, para visualizar como é que nós executamos algum procedimento, e solicitar abertura para casos de suporte. Então, o pessoal que estava com dúvida que eu pedi para abrir um caso no suporte, vai lá no Saber Central, em suporte, e clique em obter ajuda para vocês abrirem um caso para o suporte, tá bom? E no Marketplace, né? Então, o Marketplace é onde nós solicitamos a ativação do NDC
especificamente para cada um dos nossos PCCs de trabalho da agência. Então, vocês vão fazer o quê? O administrador da agência, ele vai entrar no Saber Central Marketplace, lá ele vai definir qual a companhia aérea que ele vai ativar, e para utilização especificamente na UOBA, que foi a nossa pergunta aqui, temos que ativar SaberRed 360 para visualizar no SaberRed. E também as APIs, tá? Então, tem que ativar nos dois lugares. Ah, mas eu não tenho desenvolvimento dentro da minha agência, mas você consome APIs do Saber por meio da aplicação do Travel Link da UOBA. Então, por isso, precisa ativar as APIs também, senão vocês não vão visualizar o conteúdo, tá bom? E, nesse momento, também tem um ponto importante aqui. Tem uma definição que vocês vão fazer de priorização entre ofertas NDC e ofertas EDIFACT. Então, dentro da agência, quando nós temos, né, oferta NDC ou EDIFACT idêntica, então eu tenho lá esse Guarulhos Miami, que foi o exemplo que nós fizemos aqui hoje, e de volta para 3 passageiros, que custava acho que R$12.000, as mesmas bases tarifárias, as mesmas famílias tarifárias, o mesmo benefício, vocês podem definir essa priorização para que o Saber mostre. Quando fizer a pesquisa híbrida, né, sem excluir as fontes que eu mostrei, faz a pesquisa, o que é que o Saber vai mostrar primeiro? Né? O que é que o Saber vai mostrar como prioritário quando é idêntico? Aí vocês, dentro da agência, precisam definir, do ponto de vista estratégico, comercial, o que é mais importante. Eu quero visualizar NDC para ir verificar esse percentual de vendas, ou eu quero verificar EDIFACT dentro da agência. É uma decisão de vocês, é uma decisão interna e que precisa ser informada ali no momento de fazer a ativação, tá? E para finalizarmos, então, aqui nós temos treinamento de NDC disponível, treinamento online com o instrutor, né, que vai acontecer dia 27 de março às 10 horas, 26 de abril às 10 horas também. Temos também treinamentos autodidáticos que estão disponíveis para vocês acessarem a qualquer momento. Então, basta um acesso à internet, um usuário, né, de Saber, para que vocês possam acessar. Lá no Saber Central, vocês vão clicar em treinamento e vão selecionar os treinamentos autodidáticos em português para que vocês consigam realizar aí o treinamento adequadamente. Tá bom? Ari, obrigada. Perfeito, muito obrigada, Marina, Karina, Sara, pela participação de vocês e a todos os nossos clientes, que vocês agora tenham aproveitado muito essa apresentação, participem dos treinamentos para reforçar, né, ver principalmente a parte de emissão, reemissão, e boas vendas a todos. Muito obrigada e um ótimo final de semana. Obrigada. Obrigada, pessoal. A todos. Obrigada, Sara. Abraço. Tchau. Obrigada, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.